9 kingdoms, sir. Of what? The realm. Are you mad? Is that relevant? Near. Crownlands, Westlands, Stormlands, Riverlands, the Iron Islands, the North, the Reach, the Vale of Arryn, and... What's up, Sumerers aqui, e eu estou de volta para mais um vídeo, aqui, e o último vídeo de The Knight of the Seven Kingdoms, ou 9 Kingdoms, o Cavaleiro dos 9 Reinos. Sensacional, magnífico, último episódio, infelizmente, agora só a segunda temporada. Estamos chorando aqui porque, porra, a vibe desse episódio, meus queridos, que episódio gostoso. Cara, eu arrepiei o episódio inteiro, foi muito bonito, a trilha sonora, como é algo mais cru Game of Thrones, né, cara? A vibe que essa história, que esse mundo nos traz é algo absurdamente gostoso de se assistir. Eu não sei vocês, mas eu sinto diferença assistindo Game of Thrones comparado com muitas outras séries. A vibe, o mato, mostrando como que as coisas eram totalmente diferentes, né? Provavelmente antigamente, que era tudo mais natureza, pessoas bárbaras, né? Acontecendo coisas que a gente, tipo, obviamente acha horríveis hoje em dia. Tem o lado bom da natureza e também tem o lado ruim de como as pessoas elas se portavam antigamente. Então, cara, porra, sensacional. Essa primeira temporada foi sensacional. Eu vou falar aqui já, obviamente, do que eu achei de tudo desse episódio, mas no geral, pra mim, essa temporada foi sensacional. Apenas 6 episódios e isso já bastou pra ser muito bom. E já começa ali o episódio com o Sr. Lionel, né? O nosso querido, que pra mim foi um dos pontos altos dessa primeira temporada. Ele chamando o nosso querido Sir Duncan pra ir com ele, embora com ele ali, sair daquele rolê pra poder viver uma nova aventura, pra eles caçarem, pra eles pescarem e um monte de coisa. E o Sir Lionel, porra, ele falou ali, mano, o Baelor, ele só tava ali lutando com um dos seus, ele não tava realmente pela honra, por isso que os deuses não pouparam a sua vida, né? Foi bem forte essa fala, né? O Sir Duncan obviamente não pensa igual ele, falando que o Baelor tinha sim honra, que não entendeu o porquê dos deuses terem matado o Baelor e deixado ele vivo. Ele ficou nessa pergunta, porra, por que os deuses me deixaram vivo? Eu não vou fazer nada, eu não tenho um futuro, pelo menos eu não consigo enxergar um futuro que eu possa ajudar os 7 reinos, né? Que até o momento eram os 7 reinos que ele achava. Ele ficou se perguntando, pô, o que eu vou fazer? Por que eu tô vivo? Eu não sei qual que é o meu propósito, tá ligado? Porque cavaleiros geralmente têm essa ideia de vida, que eles não têm um propósito, que eles estão buscando o seu propósito, a sua honra, deles irem lá, por exemplo, os Vikings. A gente tem que ir lá deitar ali com que é o nome? Eu esqueci o nome, aquele lugar que eles vão, Valhalla. Eu preciso ir pra Valhalla, não sei o que, sabe? Aquele negócio de chegar a algum destino. Porque, porra, até hoje, a gente mesmo, os seres humanos, né, hoje em dia normais, de hoje em dia, vocês sempre me perguntam, qual que é o meu propósito de vida, né? Eu vou ser alguma coisa, vou ser um médico, um advogado, um designer, o que eu vou ser da minha vida, a minha vida inteira, nessa passagem que a gente tem pela Terra? E que a gente não sabe, né, mano, o que é as perguntas da vida e tudo mais, a gente vai entrar em outras questões. Mas, cara, muito da hora isso daí dessa conversa dele com o Lionel chamando ele pra vir junto com ele, que vai ter muitas guerras e não sei o que eles vão... seria uma boa eles se juntarem para lutar essas batalhas. Eu espero que ele volte na segunda temporada, mas não sei não, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Sr. Lionel vai voltar. Aí o Sir Duncan vai lá pra cidade, ele começa a ver todo mundo falando, é culpa sua do Sir Baelor ter morrido, não sei o que. Toda essa conversa, e a gente vê o Apple Boy, nosso querido amigão lá aí do Duncan. Ele tem uma esposa, do nada, depois da batalha insana que teve, obviamente ter passado alguns dias, meses talvez, não sei. Ele conseguiu uma esposa, mano, depois de ele ter se fudido lá na batalha, na luta, né, ter arregaçado com o primo dele. Ele pediu alguém ajuda para tirar a armadura, a mulher tirou a armadura, ele
ele deu no couro. Ele falou, não vou esperar nada não. Já começou a dar no couro e já falou que tava grávida pra ele. Não sei se é verdade, não tem como saber, mas eles acham que é um menino que tá ali na barriguinha da ruiva. E ele é muito gente boa, cara. Pra mim, esse é um dos melhores personagens. Ele fala, o Duncan fala, pô, todo mundo acha que a culpa é minha, que o Baylor morreu. O Apple Boy, ele fala, não, eu não acho. Foi lá e deu um abraço. Muito da hora a relação desses dois personagens. Eu espero que ele não saia também da série e volte para a segunda temporada, mas eu acho que vai ser difícil. Infelizmente, ele não vai estar na segunda temporada. E aí nisso, o Sr. Duncan vai, obviamente, conversar com o Maker. O Maker, que é o porra do rei da porra toda, e o seu último filho, que é o Egg, né, o Egan, né, obviamente, ele precisa que o Egg seja treinado por alguém, tanto que ele chamou o Duncan para isso. Ele fala, então, né, os deuses aí estão falando que a culpa minha foi ter matado o meu irmão, não sei o quê. Aí o Duncan começa a falar lá da história da árvore e tudo mais, que ele não sabe por que os deuses salvaram ele e tudo mais. Tanto que o Maker vai lá e fala pra ele, então, cara, você pode treinar o meu filho, mas só que, né, obviamente teria que ser lá no meu castelo, no meu reino. Você, obviamente, ajudaria o Egg a evoluir como escudeiro e tudo mais, depois faria ele cavaleiro. Mas só que daí, obviamente, o Duncan ia falar não, porque, porra, imagina você, um cavaleiro andante, que, obviamente, cavaleiro andante, você anda, você não fica parado em um lugar, você explora outros reinos e tudo mais, você vive na sarjeta, às vezes você tá vivendo numa estalagem, às vezes você está vivendo numa árvore, então não é uma vida que ele almeja, o Sr. Duncan. Então, obviamente, ele falou não. E nisso, obviamente, o Egg estava ouvindo, né? Porque ele é um bisbilhoteiro. Ele ouviu tudo isso aí, o Sr. Duncan falando que não iria treinar o Egg. Aí o Egg já ficou pistola, né? Porque, porra, ele tem os genes de louco ali dos Targaryen. Os Targaryen sempre, geralmente, perdem a cabeça, né? A gente não sabe se está escrito ali pelas bruxas e não sei o que, se é até dito ali para um dos Targaryen que tá na semente, desde quando eles nascem, eles estão fadados a serem loucos. A gente vê a história da Daenerys, né, em Game of Thrones normal. Então, pô, a gente fica nessa dúvida aí se tem alguma misticidade ali em volta ali dos Targaryen. E aí nisso, o Egg tem uma cena ali que ele tava olhando ali que o seu cabelo tava crescendo, o cabelinho loiro, obviamente estava crescendo, e falou, pô, tô voltando a ser Targaryen, não quero. Pegou a faca ali que estava enfincada ali num peixe e ia lá matar o seu irmão Aerion, porque o Aerion é um filho da puta, né, aquele desgraçado ali. Tanto que o próprio Maker falou que ele ia lá para umas terras mais pobrinhas para ver se ele virava homem, ficar uns anos lá numa cidade ali que não tinha dinheiro, que ele não ia ter que serviçal, essas coisas todas ali, o bem bom. Aí eu ia mandar esse moleque pra lá. Aí o Egg ia matar o seu irmão, só que o Maker estava lá e impediu o seu filho, o Egan, de matar o Aerion. Cara, foi bizarra essa cena aí, mano. Isso é louco. O Egan ali já mostrando, né, o Egg mostrando que ele ainda tem as suas loucuras ali de Targaryen. Tanto que é muito bom que ele vá andar com o Sr. Duncan, porque ele vai aprender valores, vai aprender muitas coisas boas, e por isso que dizem que ele vai ser um dos melhores reis da história, e tanto que a realeza não vai gostar dele, porque ele vai ser justo talvez, vai ser um personagem muito bom no futuro. Não sei se a gente vai conseguir ver isso na série, se vai passar um tempo, vai mostrar ele como rei, não sei. Mas eu espero que mostre, cara. Seria da hora ver o Egg sendo rei depois da jornada que a gente vai ver. Aí depois disso tudo que eu falei, a gente começa as despedidas, né? Obviamente ia ter as despedidas, porque é o último episódio. E o Sr. Duncan ia ter que fazer uma escolha, se ele ia com o Sr. Lionel ou se ele ia por um outro caminho, que foi o que ele escolheu. E aí ele foi lá se despedir do seu amigo Apple Boy, do seu amiguinho das maçãs, tanto que ele tem até o escudo da maçã verde. Aí ele fala que vai abrir um armazém de cidra, né, que é uma parada que ele gosta, né, cidra a gente geralmente faz com maçã, com uva, né, não sei como que funciona. E ele ia dar também o antigo cavalo ali do Sr. Duncan, mas só que o Sr. Duncan falou, não, pode ficar com você, ele ia ficar melhor aqui ao lado das maçãs, porque ele gosta muito de maçãs, como que é o passa manso, né, o passo manso.
aí fica lá com o Apple Boy. E aí eu achei muito da hora essa atitude ali do Sr. Duncan, sendo como sempre um personagem muito da hora, tá ligado? E aí fica com ele vai lá, vai embora e decide não seguir com o Sr. Lionel e seguir o seu próprio caminho longe dessa loucura que é Westeros, né? Que é os 7 reinos, que agora sabemos que são 9. O Maker, né? Ele depois o Sr. Duncan vai lá falar com o Maker falando, não, eu quero levar o Egg sim, mas só que eu não quero treinar ele lá no seu reino, eu quero levar ele numa jornada, a gente vai dormir na sarjeta e não sei o que. E obviamente o Maker fala, não vai levar meu filho pra essa vida desgracenta não, ele é meu último filho, então eu não quero que você leve. Mas daí, obviamente, do nada, quando o Duncan tava indo embora, o Egg aparece ali. Então, meu pai falou que você vai ser meu senhor, vai ser meu sir, tá ligado? E obviamente, porra, quando eu vi ali, eu já tava assistindo, eu falei, pô, não, obviamente o pai dele não deixou porra nenhuma. E obviamente o Egg segue junto com o Sr. Duncan ali para uma nova jornada que a gente vai descobrir na segunda temporada. E obviamente os Targaryen vão atrás dele, né? Porra, pelo amor de Deus, o Maker vai atrás do seu filho, é o seu último filho. Obviamente ele vai atrás. Então vai ser talvez eles fugindo dos Targaryen, não sei o que vai ser a segunda temporada. Quando tiver mais informações, obviamente, eu vou trazer aqui no canal. Mas, cara, essa primeira temporada foi sensacional, foi muito bom ali no final. Os dois, assim, o Egg e o Sr. Duncan indo por um caminho e o velho indo para o outro caminho. Tanto que ele fala ali numa parte do episódio que todo cavaleiro, verdadeiro cavaleiro, finaliza sua história. Então, obviamente, a gente vai ver o final da história do Sr. Duncan até onde é o final dele, que eu nunca li os livros. Mas, cara, sensacional, magnífico, achei toda a primeira temporada sensacional. Palmas ali pro ator que faz o Sr. Lionel, muito bom ator, espero que ele volte para a segunda temporada. O ator que faz o Sr. Duncan, cara, sem palavras, um ator muito bom, gostei muito dele como Sr. Duncan. E também o Baylor, também o ator que faz o Baylor, o próprio ator que faz o Egg, o moleque ali, cara, sensacional. Eu achei toda a staff aqui, todo o elenco aqui muito bom. A atmosfera foi atingida aqui de Game of Thrones, eu senti pela trilha sonora, pelos cenários, por tudo. Sensacional, magnífico. A atriz também que fez ali a amiga do Sr. Duncan ali na adolescência, muito boa atriz também, espero ver ela em outros papéis também. E cara, sensacional. O que você achou dessa primeira temporada? Comente aí, se inscreva no canal. Sempre que eu lançar uma notícia aqui de Game of Thrones, obviamente eu vou trazer aqui também lá no Instagram. Então segue nós lá que a gente posta notícias de séries e de filmes. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, irmão.